Bom dia, Dr. Fabrício Magalhães aqui, médico acupunturista. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o elemento madeira nessa estação da primavera que se aproxima e algumas alterações que podem acontecer no organismo em detrimento da desarmonia desse elemento no nosso organismo, ok? E vou deixar a câmera virada para a rodovia, uma vez que eu estarei dirigindo, e para que vocês vejam aí o caminho enquanto a gente conversa. Então, falando sobre essa questão voltando a falar sobre a primavera e o elemento madeira, ou movimento madeira dentro do nosso organismo, que é representado pelo fígado e vesícula biliar, nós vamos lembrar um pouquinho que antes da primavera nós estamos no inverno, ainda estamos no final do inverno, né? E ao final de cada estação, de acordo com a teoria da medicina chinesa, a energia passa pela Terra e depois volta para aquele elemento. Então, esse é um momento de transição, que a gente chama de transição, e a energia do inverno, que a energia está mais concentrada, mais frio, né? Vamos dizer assim, que a energia do inverno, ela vai começar a aquecer, então a energia Yin vai se tornar uma energia Yang, e aos poucos ela vai crescendo, e é o momento onde as plantas nascem, né? Onde há uma expansão, né, dessa energia, as plantas crescem, elas rompem a barreira da terra e começam a brotar, a surgir e a crescer, né? Que é exatamente o que acontece com a energia do fígado e vesícula biliar, de acordo com a visão da medicina chinesa. Então, se nós não cuidarmos bem, né, se nós não cuidamos bem da nossa energia no inverno, no verão, né, no outono, os próximos ciclos sofrerão consequências, né, de acordo com isso. Então, se a gente desgastar demais essa energia do inverno, consequentemente, a gente vai ter provavelmente deficiência dela na primavera, né? E assim sucessivamente. Então, o inverno é o Yin, que é a energia Yin máxima, né? Onde ele atinge o seu pico, né? O outono já é o Yin dentro do Yang, ele começa a crescer, e o verão é o Yang pleno, né? O Yang máximo, que é o Yang dentro do Yang, né? E então no verão a gente tem muita luz, muita energia, muito movimento, né? Então o dia é mais longo, em contrapartida que no inverno o dia é mais curto, é mais frio, as coisas são mais retraídas, né? Então a energia do inverno é uma energia mais internalizada, né? Mais para os órgãos internos. Então, voltando à primavera, né? A energia do elemento madeira, a gente, que representa, né, as emoções que são presentes, né, no elemento madeira, são a raiva, a irritabilidade, a frustração, né? A autocobrança, pressão externa, pressão interna. Todas essas emoções podem, em excesso, né, lesar o elemento madeira, e consequentemente isso traz uma desarmonia no fluxo harmônico, né, de Qi e Shui. Qi, energia; Shui, sangue, assim traduzindo ao pé da letra, né? Então, essas alterações das emoções, essas emoções em excesso, elas vão causar alterações nesse fluxo harmônico de energia, do Qi e do Shui, né? Consequência disso é que a gente deixa de nutrir bem os tendões, as unhas, né? Os ligamentos. E o que pode acontecer com isso, né? Isso pode gerar uma série de alterações sindrômicas no nosso organismo, né? Então, por exemplo, quando o elemento madeira está
em desarmonia, em desequilíbrio, né? Ele pode, por exemplo, atacar mais o elemento fogo, que é coração, intestino delgado, por exemplo, e isso pode causar, por exemplo, um aumento das palpitações, aumento da ansiedade, né? Ele também pode atacar o intestino delgado, né? Fazendo com que está dentro, né? Que é o par, né? do coração na medicina chinesa, e causar, por exemplo, diarreias, né? Alterações na digestão. Ele também pode desarmonizar a energia do que a gente chama de estômago e baço pâncreas, o Wei-Pi, e causar epigastralgia, né, azia, queimação, né, digestão ruim, refluxo, né, gases, né, no nosso organismo. Então, isso tudo por causa da desarmonia do elemento madeira pode acontecer. Então, ele pode causar, por exemplo, um aumento da pressão arterial, né? Voltando à questão do elemento fogo, né? Isso acontece muito, a gente vê muito isso na medicina chinesa. Então a pessoa às vezes está com alguns picos hipertensivos, e ele é em detrimento da alteração desse elemento madeira, para vocês verem como que é importante a gente tentar viver de acordo com as leis da natureza, né? Ele também pode causar alterações emocionais, né? E alternar entre tristeza, né? Que é uma energia do elemento metal, por exemplo, pulmão, né? E intestino grosso. Ele pode causar tristeza, lamentação, né? E até mesmo quadros depressivos, né? Associados ou simultâneos, né? Ou intermitente com raiva, irritação, irritabilidade, né? É aquele padrão onde o metal cutuca a madeira e a madeira reage, né? Isso de acordo com a visão dos 5 elementos, né? Também pode causar constipação intestinal. Então essa constipação intestinal pode acontecer, né? As fezes podem ficar mais ressecadas, mais escuras, ficar mais difícil para defecar. Isso tudo pode ser alterado por uma simples alteração deste elemento madeira no nosso organismo, tá? Então é extremamente importante, né? Vocês verem, a gente está se aproximando da primavera, né? Se vocês observarem aí, vocês estão vendo algumas árvores já com as flores, né, brotadas, né? É uma estação maravilhosa, muito bonita, representa, né, a vida em si, o surgimento da vida, é onde tudo começa. De acordo com a medicina chinesa, onde tudo começa é na primavera, né? Em que a energia se expande em todas as direções, né? É o momento em que a gente sai, né, da caverna, vamos dizer assim, sai do interior, né, e vem para o exterior, e há o surgimento da vida. O sol vai ficando mais forte, cada vez mais forte, né, que é o que a gente chama de yin dentro do yang, dentro do yin crescendo, né? Então ele se torna cada vez mais visível, cada vez mais brilhante, até atingir o seu pico no verão, como eu disse anteriormente, né? Então, de acordo com os 5 elementos, também a gente pode, por exemplo, por uma desarmonia desse elemento, ter infecções urinárias de repetição. Muitas vezes o paciente vem, toma a medicação e daqui a pouco está com infecção urinária de novo. É o fogo do Gan, né, queimando a bexiga, né, que é um elemento água, por exemplo, né? Então tudo isso pode ser causado pelo elemento madeira, né? Então, assim, coisas que podem desequilibrar, né, esse elemento são essas, por exemplo, essas emoções, excesso dessas emoções que eu falei, excesso de raiva, excesso de irritabilidade, né? Então, assim, a pessoa é muito provocada o tempo inteiro, ela passa por momentos de muita raiva, né? Muita irritabilidade,
de muita autocobrança e até mesmo de pressão externa, de cobrança dos chefes, porque o GAN, né, que é o fígado, ele é o grande maestro do nosso organismo. E ele não gosta de pressão, ele gosta de funcionar num fluxo suave e harmônico, né? Então, se você né, chega para um maestro e ele está ali comandando a sua orquestra, né? E vira para esse maestro e fala: maestro, você vai ter que acelerar o ritmo da música aí, porque o próximo maestro já chegou, né? Se esse maestro acelerar a música, né? A música, ela tem a sua partitura própria, no qual ela precisa de tempo de silêncio, tempo de som, né? Para que ela ocorra, para que a harmonia aconteça. Então, se essa música acelerar, ela vai sair, né, da sua harmonia. Então, essa pressão externa, né, de uma pessoa cobrando, por exemplo, do maestro, vai gerar uma emoção interna, vai gerar irritabilidade, né? E dependendo do nível de equilíbrio interno que esse maestro está, porque ele também já está se cobrando, né, a fazer todo o processo harmônico, por exemplo, né? Isso é apenas um exemplo para ilustrativo, né? Então, isso vai gerar um desequilíbrio no elemento madeira. Então, essa cobrança pode levar, talvez, a erro, vamos dizer assim, né? Dependendo da experiência do maestro e de como ele vai lidar com essa emoção. E isso vai trazer frustração, porque não alcançou, porque errou, né? E isso, se a gente levar para a nossa vida diária, né, acontece com muita frequência, principalmente nos dias atuais, né, em que a gente é exigido demais. Então, assim, a pressão no trabalho, na vida, né, como um todo, né, ela é grande. E se não bastasse a própria cobrança do indivíduo sobre ele mesmo, a gente ainda tem a cobrança externa, a cobrança de chefe, a cobrança no trabalho, a cobrança de marido, esposa, filhos, né? A nossa própria cobrança. Então, isso tudo, né, faz com que o sistema fique mais tenso, mais reativo, né? E a madeira, o elemento madeira, né, o movimento madeira, ele é um movimento que tem que ser harmônico, flexível, né, para que ocorra o fluxo de Qi Shui, né, como eu disse, sangue e energia, para que ocorra a nutrição adequada dos ligamentos, dos tendões, né? Se isso não acontece, se há uma estagnação, por exemplo, desse fluxo, diminui, né, o fluxo, ou se ele acelera demais, vamos dizer assim, e gera o que a gente chama de calor, de fogo, então ele começa a desequilibrar todo o sistema orgânico. Mas a raiz do problema está ali, nesse elemento madeira. Então, isso, em consequência disso, né, a gente vai ter tendinites, tem pessoas que ficam até com a visão turva, né, falam assim, que aquela expressão, fiquei cego de raiva, né? A raiva vem da onde? Do fígado, do GAN, né? Na medicina chinesa. Então, aumento de pressão, gastrite, síndrome do colo irritável, né? A pessoa tem muita semelhança com isso, né? Então, todas as tendinites que a gente tem, né? Dor de cabeça do topo, dor de cabeça atrás do olho, né? As enxaquecas, tudo isso pode ser, né, que seja um desequilíbrio deste elemento madeira, né, que é muito importante, né, que é o grande maestro do nosso organismo e é onde tudo começa, de acordo com a medicina chinesa, né. É um momento em que a energia da Terra vai em direção à energia do céu, né, guiada pelo Sol, né. Então, essas são causas possíveis, por exemplo, né, esses excessos de emoções, de cobranças, né, que são feitas com a
pessoa, também o excesso de trabalho, né? O excesso de trabalho acarreta uma série de problemas para esse elemento madeira, porque ele precisa de ter o tempo de recuperação e às vezes o estresse contínuo, o estresse crônico, né? A cobrança constante em cima da pessoa, né? Então ele fica fadigado e quando fadiga ele não altera só o elemento madeira, mas ele pode alterar, por exemplo, o que a gente chama da mãe da madeira, que é a água. E se aí ele fica fadigado, né? E aí ele desenvolve quadro de fadiga crônica, por exemplo. O elemento água, que é a mãe da madeira, né, não consegue ter um melhor controle do filho, né? Vamos dizer assim, na medicina chinesa a gente fala assim, né? Então, quando a mãe está fraca, há um ditado dentro da medicina chinesa, quando a mãe está fraca, o filho se rebela. Então, é preciso equilibrar isso. Então, o excesso de atividade física também pode lesar a madeira, né? Pode lesar o elemento madeira, e não só ele, outros também. Então, às vezes a pessoa faz atividade física excessiva, né? Em que ele vai gerar, às vezes, lesões nesses elementos, e isso traz padrões de desarmonia. A falta de atividade física também pode lesar, porque como não há atividade física, o fluxo não fica tão contínuo e tão harmônico como quando deve ter. Então a nutrição dos tendões, ligamentos, músculos, né? A chegada do sangue aos órgãos fica diferenciada, né? Então isso também pode alterar, né? O elemento madeira. Então, para vocês verem, né? E além disso, né, a alimentação às vezes excessiva, ou até mesmo alimentos que não nutrem o organismo, né, também pode alterar o elemento madeira. Então, todas essas condições, né, da vida, do dia a dia, que a gente passa por elas, podem alterar o elemento madeira, né? O excesso medicamentoso, né? Porque a maioria dos medicamentos tem passagem pelo fígado, por exemplo, eles também podem alterar o elemento madeira. Então, como vocês podem ver, é um elemento extremamente importante, né? Porque ele é representado na natureza, porque tudo na medicina chinesa a gente compara, né? A gente faz a comparação com a natureza, né? Então, o que é importante para ajudar nisso, né? Primeiro, respeitar todas as estações. Então, por exemplo, no inverno, não se deve se expor demais ao frio, não se deve fazer atividades extenuantes, né? Em contrapartida, no verão, por exemplo, você pode fazer muita atividade ao ar livre, né? Você deve transpirar, é importante transpirar, né? Já no inverno, não. No inverno é um momento de recolhimento da energia, em que a gente está recarregando as baterias, né? Se você observar a natureza, todas as folhas caem, as árvores ficam mais secas. Para quê? Para que ela recarregue a bateria e surja novamente na primavera com toda essa beleza que ela tem, né? Então, fazer atividade física regular, né? Mas não extenuante, né? Uma atividade física mais harmônica, vamos dizer assim, né? Uma alimentação mais equilibrada, tipo fazer o Tai Chi Chuan, por exemplo, né? Ou o Pilates, ou a sua academia, né? Desde que não seja excessivo e não lese o organismo. Então, tentar, né, lidar melhor com essas emoções, né, do dia a dia, dormir melhor, né, tentar dormir melhor, é muito importante, né, ter a regularidade do horário de dormir, do horário de acordar. Eu sei que isso são coisas difíceis no nosso dia a dia, mas é algo que é importante a gente ter consciência para que a gente possa tentar cuidar melhor, né, da melhor forma possível desse
do nosso organismo, né? E no caso aqui do elemento madeira. Então, na primavera, fazer muito alongamento, fazer atividades físicas ao ar livre, né? Tentar atividades para desestressar, ter lazer é importante, né? Meditação, tudo isso é importante, tá bom? Espero que tenha ajudado e é isso aí. A gente volta depois com um outro assunto. Então, pessoal, como vocês puderam ver, a importância desse elemento madeira, né, desse elemento, dessa fase, né, que é a primavera, e os impactos que podem causar a desarmonia, né, desse elemento no nosso organismo. E isso é extremamente importante, né, que a gente tenha consciência disso e possa corrigir isso da melhor forma possível, né, e tentar viver em harmonia ao máximo com a natureza. Foi isso que eu queria falar para vocês, e mais uma vez eu espero ter ajudado, né, a vocês compreenderem um pouquinho mais sobre a medicina chinesa, né, e a relação dela com o nosso dia a dia, a nossa saúde, né. É isso aí. Um grande abraço e até a próxima.